Olá, turma da automação, professor Lucas aqui mais uma vez com a nossa disciplina de microcontroladores. No vídeo de hoje eu vou começar a apresentar para vocês os conceitos de teclado matricial, recurso muito utilizado aí para a gente fazer uma interface homem-máquina e para a gente enviar dados para dentro do sistema computacional. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução e depois a gente vai partir para o entendimento de um circuito multiplexado, né? Um sistema de multiplexação de dados. Então, como eu já citei rapidinho no início do vídeo, o objetivo de um teclado matricial é a entrada de dados. É uma forma simples e prática da gente mandar dados para dentro do sistema computacional. E funciona muito bem como interface homem-máquina. Então a gente tem alguns exemplos de teclado matricial sendo utilizado em computadores, calculadoras e até mesmo em interfaces homem-máquina aí. Então eu trouxe para vocês, acho que daqui é um dos modelos de calculadora mais simples que existe, né? Todo mundo já viu esse modelinho aí. E o nosso teclado matricial. Eu vou destacar aqui, ó, só a parte numérica, mas quando a gente está falando de teclado matricial, né, da calculadora, todos os outros botões entram, todos os outros botões vão ser acionados nessa lógica de teclado matricial. E aqui a gente tem essa interface homem-máquina aqui, destacando a parte numérica, mas todos os botões entram na lógica de teclado matricial. Perfeito? Alguns modelos padrões. A gente vai trabalhar principalmente com teclados 4x3 e 4x4. Primeiro linhas, depois colunas. 4 linhas, 3 colunas. 4 linhas, 4 colunas. Na primeira situação, que é um teclado 4x3, ele me dá uma possibilidade de 12 botões. Então, eu tenho 12 botões diferentes em um teclado 4x3. É o que a gente percebe nesse exemplo e é o que a gente percebe neste exemplo. Tá? São dois exemplos de teclado 4x3. No teclado 4x4, ele dá uma possibilidade de trabalhar com 16 botões diferentes. É o que a gente percebe neste exemplo e o que a gente percebe neste exemplo. São dois exemplos aí de teclado 4x4 com 16 botões. Se a gente tem a necessidade de trabalhar somente com parte numérica, né, com números, o teclado 4x3 atende às nossas necessidades. Vocês percebam que o teclado 4x4 ele adiciona 4 novos botões aqui identificados como A, B, C, D. Mas a gente pode programar esses botões para fazerem qualquer função que seja necessária, tá? Movimentação de dados, soma, subtração. Então, não necessariamente escrever as letras A, B, C, D. Teclado 4x3, falei com vocês que tem 12 botões de possibilidade. Então a gente tem possibilidade de enviar para o microcontrolador 12 informações diferentes. A gente vai precisar de quantos pinos de entrada e saída para enviar essa informação para o microcontrolador? Da mesma forma, eu repito a pergunta, mas para o teclado 4x4. O teclado 4x4 tem 16 botões de possibilidades. Quantos pinos que a gente vai precisar de entrada e saída para mandar essa informação para o microcontrolador? Se vocês relembrarem aí, quando a gente utilizou botões, a primeira vez em que a gente estava transmitindo a informação para o microcontrolador e representando esses botões no acender e apagar de LEDs, a gente associava um botão a cada pino de entrada e saída do microcontrolador. Se a gente fizer isso com o teclado matricial, a gente vai precisar de 12 pinos de entrada e saída para um teclado 4x3, precisar de 16 pinos de entrada e saída para um teclado 4x4, né? Já são números exagerados, a gente já conhece aí
Pelo menos o hardware do microcontrolador 16F628A. A gente sabe que não tem tantos pinos de entrada e saída disponível. 16 pinos já começa a ser muita coisa. Muitos microcontroladores não apresentam, né? Ou se apresentam, vai limitar qualquer outro tipo de entrada e saída, qualquer outro uso de entrada e saída. Se a gente usar, por exemplo, 16 pinos, a gente já não consegue conectar nenhum display de 7 segmentos mais, né? Talvez nenhum LCD. Se eu utilizar um teclado com 64 botões, que é um teclado 8x8, eu precisaria, teoricamente, por isso que a gente está supondo aqui, se a gente levar a mesma lógica que a gente usava botões, eu precisaria de 64 pinos de entrada e saída. Vocês acham que isso está correto? Vocês acham que tem alguma outra solução para isso? Então eu vou adiantar para vocês aqui, ó. Tá errado. A gente não vai usar 12 pinos de entrada e saída para trabalhar com 12 botões. A gente não vai usar 16 pinos de entrada e saída para trabalhar com 16 botões. Se a gente fosse fazer isso, a gente não precisava de um teclado matricial. A gente podia simplesmente colocar push buttons. Diferentes push buttons e fazer a identificação deles com números e letras. Tá? Então não vamos usar 12 pinos de I/O para trabalhar com 12 botões. Não vamos usar 16 pinos de I/O para trabalhar com 16 botões. E muito menos vamos usar 64 pinos de I/O para trabalhar com 64 botões. Então sim, tem uma solução para isso. Tem uma solução para a gente trabalhar com menos pinos de I/O do que a quantidade de botões. Então vou abrir a pergunta lá no Classroom para vocês, para ver o que vocês acham. Vocês têm ideia de qual é essa solução? De como resolver esse problema? De como reduzir a quantidade de pinos I/O que a gente vai utilizar em um teclado matricial? Vou deixar alguns minutinhos para vocês responderem essa pergunta lá. Nosso vídeo está aproximando de 8 minutos. Vou deixar uns 10 minutos para vocês responderem. Então, daqui mais ou menos 10, 12 minutos, eu posto a segunda parte da nossa aula com essa resposta para vocês. Então até o próximo vídeo, pessoal.